Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Esse vídeo será sobre a Marco Polo e, antes de mostrar a análise, um recadinho breve. Deem uma olhada no meu blog, cujo link está aí na tela e também na descrição do vídeo. E sobre a minha experiência profissional e acadêmica está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. E o último recadinho importante, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se aí no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises. Bom, então a Marco Polo está aí, os tickers na B3 são POMO 3, que é a ação ordinária com menor liquidez, e a POMO 4, a ação preferencial de maior liquidez na bolsa, dentre as duas. A IPO foi feita em 1978 e a empresa foi fundada em 1949. Então me chamou a atenção, vou pegar um gráfico aqui de longo prazo, a gente vê aqui que o investidor de longo prazo da Marco Polo está muito feliz, né? Porque se pegar os anos 2000, 2004 aqui, o gráfico ajustado por proventos e outros eventos está praticamente nos centavos, né? Aqui a gente vê que a crise de 2008 ela caiu bastante, né? Depois recuperou e subiu muito. Ela chegou no topo histórico aqui em 2013, 2014, quando a produção era recorde, e é recorde até hoje, a produção de ônibus dela, eu vou mostrar mais adiante. Aí, a partir de 2014, ela desabou, chegou aqui abaixo de R$2, né, praticamente R$1, mas na Bolsa, praticamente várias ações estavam em níveis muito baixos. Por exemplo, os Minas, nessa época de 2016, estava R$1, chegou a 80 centavos, podem olhar no gráfico. Depois de 2016, com o impeachment da ANTA, ela teve uma recuperação depois do desgoverno da ANTA, né? Aqui na época do Temer e do Bolsonaro, ela estabilizou, subiu bastante antes do Covid-19, desabou no Covid e ficou de lado aqui a ação até 2023 agora, vou mostrar outro gráfico aqui, e ela de repente aqui em menos de, vamos ver aqui, em quanto tempo ela em menos de um ano, né, saiu de R$3, R$2,50 para R$8,58, né? E essa alta aqui parece precificar o aumento do lucro por ação e o aumento do proventos. E parece precificar outras coisas também que eu vou mostrar mais adiante. Então aqui a alta recente da POMO 4, né, parece que ela está aqui de 2019 até 2023 andando de lado durante 4 anos, né, andando de lado e tendente à queda. Né, a gente vê aqui, depois do Covid, ela não se recuperou aos níveis pré-Covid até poucos meses atrás, né, até mais ou menos abril de 2023, ela rompeu o topo do Covid aqui e disparou. Né. O quadro dos dividendos parece espelhar, assim, grosso modo, o gráfico da ação desde o ano 2000. Né. Aqui tem o gráfico dos dividendos desde 1998 e, de repente, aqui, a partir de 2023, o dividendo está começando a chegar no nível lá de 2010, isso por ação. Aqui o preço é por ação na época da quantidade de ações de cada época. Né? Você vê que aqui em 2002 teve um recorde de proventos por ação. Né? Esse gráfico aqui, os números eu peguei da própria POMO 4. Então, o gráfico, a ação subiu porque os dividendos subiram. Né? Parece que é simples, né? Mas tem outras coisas envolvidas. Né? Então, esse gráfico aqui feito pela Marco Polo mostra, desde 2014, o dividend yield, que é essa linha aqui mais ou menos marrom, né? Que aqui é o dividend yield na cotação de cada ano aqui, né? Então, chegou a 8% aqui, mas a ação já subiu, multiplicou por 3, então hoje estaria em perto de 2%, né? Mas o lucro distribuído aqui em milhões de reais, a gente vê que está chegando, está subindo, né? 2020 foi só 42 milhões, 2021 foi 100 milhões, 2022 220 milhões, 2023 226 milhões, quer dizer, o lucro distribuído multiplicou por 3 em 2 anos, quer dizer, a ação subiu, multiplicou por 3 também, né? E aqui o quadro dos dividendos lá do site da Marco Polo, né? A gente vê aqui o dividend yield na época de cada ano, né? Então, em 2022 parece estar pagando 8% ao ano, mas a ação já subiu, multiplicou por 3, então isso aqui cai para mais ou menos 2% ao ano, né? No momento, né?
A margem líquida, ela tende a ficar aqui estável, né, aqui até nessa época aqui, né, nesses trimestres, mas a gente vê um aumento a partir do ano de 2021. Né? E o lucro líquido subiu aqui, multiplicou por 2, se pegar 2022 comparado com 2023. Vejam, o lucro multiplicou por quase 3 comparado a 2021. E o lucro estava caindo, né, estava estagnado de 2015 até 2020. A margem EBITDA segue mais ou menos o mesmo padrão, né? A gente vê o EBITDA triplicando em relação a 2021 aqui, né? De 333 milhões para quase 1 bi, né? E a margem bruta, que parece que aí sim, acho que ela foi responsável por essa alta aí, né? A margem bruta, que era em 2013 20%, estava caindo até 2021, né? Ficou 7 anos aí de margem bruta caindo. De repente, aqui do 2021 para frente, a margem bruta sai de 7% para 24%. Margem bruta, o percentual, né, do lucro sobre a receita multiplicou por 3, quase 4 também aqui. Né? E a margem líquida, ela não é uma empresa que mostra grande margem líquida, exceto em alguns picos aqui, né? Mas assim, a margem líquida agora que ela está tentando mostrar a partir de 2021, perto de 10%, 13%, é excelente para uma indústria pesada de ônibus, né? E a gente vai ver por quê, né? A gente vai ver por quê que ela tem essa margem líquida aqui, e já era boa aqui perto de 6, 7, sempre constante, né? Caiu aqui em 2020, teve prejuízo, o negócio do Covid, né? Mas aqui 8%, 6%, assim, sempre constante, sempre foi bom. Agora está melhor ainda, né? Mas eu acredito que essa margem vai cair, porque a gente vai ver que ela tem concorrência, né? E pode cair lá para 2026, 2027. E por que a margem líquida é boa e constante? Essa empresa ela não sofre com dívida. Na verdade, ela tem um banco, né, que ajuda os seus clientes a se financiarem. E esse resultado financeiro, o que ele faz? Ele ajuda a lucratividade. São poucos trimestres, né, que ela tem resultado financeiro negativo. Por exemplo, foi 11% negativo, mas foi no primeiro trimestre de 2020, na época do Covid, né? Aí não vale, né? Um pouco antes, aqui em 2018 também foi menos 6%, mas olha aqui, em 2022, 2023, 6% acima, né? 6% positivo, ajudando muito aí, porque essa parte financeira da empresa é integrada com as vendas, né? Então, ela acaba tirando proveito aí, da alta de taxa de juros. A gente pode ver aqui, Selic subiu, o resultado financeiro subiu também. Né? E o lucro líquido por ação, obviamente, subindo. Né? Aqui a gente vê 2023, foi o dobro de 2022, e 2023 quase o triplo de 2021. O endividamento não preocupa, a dívida subiu aqui em 2023, mas a gente já viu que para ela não tem problema, ela parece que historicamente consegue equacionar isso aí de forma até tirar proveito e aumentar a lucratividade. O resultado financeiro aqui já em reais, só para mostrar de novo, né, que em milhões de reais, aqui em R$ 1.000, né, você vê que aqui nesse mês aqui, vou colocar aqui os números. Pronto, agora eu coloquei os números aqui, né? Por exemplo, nesse trimestre aqui de 2023, no primeiro, o resultado financeiro foi positivo em 116 milhões, né? Caiu um pouco aqui, mas 56 milhões no trimestre anterior. Quer dizer, ela está muito bem na parte financeira. Agora falar um pouco sobre a Marco Polo, depois eu volto aos números e projeção sobre o futuro, né? Aqui ela se diz que é protagonista no mercado mundial de ônibus, referência em tecnologia em carrocerias e líder no mercado brasileiro. Cerca de 14 mil empregados, produzem mais de 13 mil ônibus por ano. A principal atividade da empresa é a fabricação de carrocerias e é regulamentada pelo CONTRAN, né, obviamente, ela coloca aqui as características do mercado mundial. A indústria mundial de carrocerias é bastante pulverizada, formada por um grande número de pequenos fabricantes. A gente vê que ela tem forte concorrência, vou mostrar isso mais adiante. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de ônibus rodoviários urbanos e micros. No mercado brasileiro, a produção brasileira de carrocerias em larga escala tem como um de seus elementos propulsores a elevada demanda no mercado local, decorrente de sua numerosa população e da predominância do transporte rodoviário sobre as demais modalidades de transporte.
A gente vê aí que se o transporte ferroviário no futuro ficar querer ultrapassar o transporte rodoviário, então a Marco Polo pode, né, se ela não se adaptar, pode cair a lucratividade dela, mas isso vai demorar muitos anos, se acontecer 10, 15, 20 anos para o Brasil ter uma malha de ferrovia forte aí. Por enquanto, Marco Polo acho que não tem nenhuma ameaça, né? Aqui as principais matérias-primas e insumos aqui, né? Ela compra aço aqui bastante da CSN, ela compra alumínio da CBA, tem ações na bolsa aí, né? Chassis ela compra da Agrale e aqui ar-condicionado ela compra da Valeo, que é uma empresa coligada da Marco Polo. E aqui a Marco Polo fala que ela manteve a sua posição de liderança no mercado brasileiro. Ela encerrou o ano com uma participação de 53%. Isso são os documentos que a Marco Polo divulga. Aqui ela mostrou a sua produção e a produção do Brasil também, e caiu fortemente a partir de 2014. A empresa diz que até 2014 a produção era maior por incentivos de financiamento. Então a gente vê aqui o quadro de 2010 até 2023, que o topo histórico da produção da Marco Polo e do Brasil foi até 2014, depois só caiu, 2015 para frente a produção caiu e está ensaiando aqui uma alta, porque ela está falando que a idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 para 11 anos. Então parece que está começando a ter o movimento de renovação da frota, além da ampliação, né? Você precisa de ampliar também, né? E a empresa sugere que de 2024 em diante a produção deve chegar ao nível de 2019, antes da pandemia. 2019 estava querendo chegar perto do nível de 2014, que 2019 ainda estava abaixo ainda, né? E a cotação da ação agora de março sugere que o mercado está precificando alta da produção até os níveis de 2014, porque a ação subiu muito, né? Então a empresa tem condição de chegar nesse nível de 2014, vamos ver se vai chegar, mas por enquanto está aqui perto desses 22 mil, muito longe dos 40, 38 ainda, né? Aqui ela mostra a distribuição da receita por segmento, né? A gente vê que a maior parte aí é o segmento de ônibus rodoviários, né? E depois tem os ônibus urbanos, que é o que ela escreve, e essa parte azul clara é o Volare, o famoso ônibus Volare dela, e o Banco Moneo tem uma pequena parcela aqui da receita. A produção total da Marco Polo de ônibus, esse aqui é o gráfico da produção total. A gente vê que cai a partir de 2013 e se recupera aqui, a gente pegar aqui 2016 para frente, tem uma tendência de recuperação. Agora, tem uma tendência alta, né? O ano 16 foi um ano de recuperação para as empresas, bastando olhar os gráficos das ações de várias empresas na Bolsa. Mais abaixo, vou mostrar que a produção está muito otimizada em relação à receita líquida e lucro. Então, para mostrar aqui um pouco da receita, vou mostrar mais gráficos adiante, a receita aqui subiu 14% trimestre a trimestre e 23% ano a ano, né? O lucro bruto subiu 85% ano contra ano e o lucro líquido também subiu 85%. Quer dizer, a empresa mostrou um excelente desempenho aqui ano contra ano e a ação subiu também praticamente acompanhando aí a alta do lucro, do lucro principalmente, né? E do EBITDA, né? Aqui só para mostrar aqui a participação do segmento financeiro, que é importante para a Marco Polo, que o segmento financeiro, ao contrário de outras empresas, ajuda a lucratividade, né? Então, o segmento financeiro, em média, aqui, na receita, ocupa 2% da receita total, e o segmento financeiro ocupa cerca de 3 a 4% aí do lucro líquido, mostrando que a empresa otimiza aí essa parte financeira, que é uma grande vantagem para ela. Aqui o gráfico da receita, lucro bruto e lucro operacional antes do resultado financeiro e lucro líquido, desde 2013. Então a receita desde 2013 está no topo histórico e veja que a produção dela nem chegou no topo histórico ainda, né? Então a empresa está mostrando aí que está muito bem, né? Como eu vou mostrar mais abaixo, que o gráfico vai ser melhor ainda. E o lucro bruto também, ele está acima do topo histórico em termos de valores, né? E o lucro líquido também está praticamente no topo histórico, aqui ela nunca lucrou tanto, o lucro líquido é essa linha, essa barra aqui em amarelo. Então a empresa está muito bem, a ação está precificando aí um bom futuro para a empresa.
Esse gráfico que eu acho mais interessante de todos, eu fiz aqui, eles mostram por unidade produzida, né, receita e lucros. Mostram ótima tendência a partir de 2021. Acho que isso justifica a forte alta de Pomo 4 a partir do fim de 2022. Então a gente vê aqui, isso tudo aqui por unidade produzida. Então a receita líquida, ela está no topo histórico por unidade produzida, significa que a receita média aí é 444 mil por unidade produzida, né? O lucro líquido é em torno de aqui 59 mil, aqui no ano anterior 35 mil por unidade produzida. E o lucro bruto um pouco maior aqui. Agora eu vou mostrar o gráfico, tirando o gráfico da receita. A gente vê aqui só o lucro bruto por unidade produzida, lucro operacional e lucro líquido. Então, o lucro bruto também está no topo histórico, apesar da quantidade ainda não atingir o topo histórico. Então, a gente vê o potencial que a Marco Polo tem, né, de lucrar muito mais aí, né? O lucro líquido também está no topo histórico aqui desde 2013 e o lucro operacional também. Então, a empresa está mostrando aí que na parte operacional ela está muito melhor do que 2013, porque não está produzindo tanto quanto 2013, mas por unidade, ela está vendendo e lucrando mais. É excelente, então justifica toda essa alta aí da Marco Polo. Ela põe as perspectivas aqui, se a Marco Polo que fez, né? Ela está falando que o cenário aí para os próximos anos, né? Vai ter investimentos públicos e consolidação de subsídios, vem reforçando a renovação da frota, né? Aí tem o programa Caminho Escola, que se habilitou a entregar até 7 mil unidades, e caminho da escola, as entregas dos novos lotes já se iniciaram e deve se estender até 2025. Então, só nesse caminho escola aqui, ela já tem muitas unidades para serem entregues. Parece que o Brasil está copiando aí os Estados Unidos de fazer ônibus escolares, né? Já pensou? Nos Estados Unidos, isso aqui tem muito lá, né? Se o Brasil ficar assim e comprar da Marco Polo, ela vai vender muito até 2026, 2027, né? Aqui eu mostro um pouco das operações internacionais dela. Eu estou analisando o gráfico consolidado, já incorpora tudo isso aqui, né? E ela fala que ela tem uma unidade na China, que ela vem se consolidando como centro de desenvolvimento de novas tecnologias e relacionamento estratégico com montadoras locais. Se a Marco Polo otimizar isso aqui, essa parte da China aqui e tal, ela deve ser melhor ainda para a empresa, né? E para a lucratividade, né? Ela está falando aqui que a carteira de pedidos segue em alta, indicando um bom ano em todos os segmentos, né? A disponibilidade de chassis foi normalizada após 4 anos de impactos negativos extraordinários, quer dizer, ela fala aí que desde mais ou menos 2018, 2019, ela estava com dificuldade de comprar chassis, né? Aí ela fala que tem a expectativa de aumento da produção de chassis próprios em 2024. Então, o que ela fez? Começou a produzir chassis próprios para suprir a falta de chassis no mercado, né? Fala que o quadro do pessoal está ok, né? E ela vai dar uma bonificação agora em março, eu vou falar adiante sobre isso aqui, né? E ela vai manter a política de distribuição de proventos, ou seja, quem tem a ação, se quiser manter, a empresa está falando que vai manter aqui os dividendos. Aqui só para colocar a cobertura de analistas que está no site, nesse link aqui do site da empresa, eu não sigo muito isso, mas só para mostrar os preços-alvos aqui de vários analistas de 2024, né? Alguns deles acertaram aqui esse 10, 7 reais, né? Até o de 6,70 ultrapassou o preço-alvo dele, né? Todos aqui acertaram porque ultrapassou o preço-alvo dele. Ele não fala a data que divulgaram a projeção, mas só para vocês terem uma ideia aí, e o link está na descrição do vídeo, tá? Aqui a quantidade de ações atual, né? Então tem Pomo 3, Pomo 4, a gente vê que o grupo controlador tem 51% das ON, e do total, o grupo, considerando as PN, também tem 22%, né? Tem acionistas do exterior, que ela põe aqui, ela gosta de segregar isso aqui, né? E acionistas do Brasil, das ON. E os acionistas do Brasil é 41%, do exterior são 35%. E aqui a quantidade, eu estou colocando aqui o valor de mercado para a gente ter uma ideia, né? Em março de 2021, o valor de mercado da empresa era 2,1 bi. Março de 2023 aumentou um pouco para 2,6 bi, aumentou 25%. E janeiro de 2024, a quantidade de ações, na cotação de 3 de março, o valor de mercado era 7,4 bi, um aumento de 249%. Parece que a Selic caindo ajudou um pouco, né?
eu gosto de falar isso, que eu acho que a Selic está tendente à queda para os próximos anos. Ela deve bater aqui R$ 6, que eu acho mais ou menos lá em 2027, R$ 6. A Selic vai bater 6% ao ano, que eu acho, né? A partir de 2027, 2026, que eu acho, em algum momento, né? E aqui o gráfico da ação, ele foi contra a Selic, né? A Selic estava subindo e a ação ficou estagnada, né? Em vez de cair mais. E a Selic começou a cair e a ação subiu muito mais. Então a ação subiu muito mais foi por méritos próprios da Marco Polo e do mercado da Marco Polo do que propriamente a queda da Selic de 13 para 11,25, né? E aqui o patrimônio líquido da Marco Polo destaca que a reserva de lucros, né? Tanto é que ela vai fazer um aumento de capital dando filhotes, vou mostrar daqui a pouco, e o valor patrimonial atualmente está R$ 3,77. Então a ação está a quase 3 vezes o valor patrimonial. Ela parece que nos últimos anos aí estava andando perto ou até abaixo do valor patrimonial 2021 até 2022, né? 2023, tá? Então tem que ter atenção a isso. Por isso que eu tenho cuidado agora com a ação da Marco Polo, apesar de achar que vai continuar subindo, né? Então ela vai ter uma bonificação, ela vai dar filhotes, né? É de 20%. Ela divulgou um fato relevante dia 22 de fevereiro agora. Ela vai aumentar a quantidade de ações, ela vai dar 20% a mais para o acionista. Em compensação, o preço no pregão no dia 8 de março vai ser descontado. Então, a pessoa vai ganhar 20% a mais de ação, mas o preço vai ser descontado em 20%. Então, não tem efeito econômico nenhum, né? Aumenta a liquidez aí da empresa, mas é só para ter uma atenção aí. Isso aqui não significa nada, é só um filhote mesmo com desconto no pregão. Aqui eu separei umas notícias, porque a Marco Polo está entregando também ônibus para as empresas que fabricam ônibus elétricos, né? Então ela entrega carrocerias para a BID, né? E ela tem o seu ônibus elétrico Active, né? Foi em 2023 que ela lançou. A Marco Polo, a gente vê que ela está se mexendo aí na parte de veículos elétricos, né? Então, eu separei aqui algumas notícias, os links das notícias estão na descrição do vídeo, tá? Aqui, essa notícia aqui, o pessoal entrevistou o Zezinho, que é da concorrente Caio, né? E ele falou que a entrevista foi em 16 de março de 2023. Talvez o pessoal já pegou essas perspectivas positivas da notícia que se concretizaram, né? Que houve uma melhora geral na credibilidade dos operadores e tal, e possibilitou a recuperação de todos os segmentos do mercado de ônibus, né? Isso aqui é o cara da Caio, que é concorrente da Marco Polo, né? E o Ricardo Portolan, da Marco Polo, falou que 2022 trouxe muitos desafios, incluindo a oferta de chassis, principal insumo das encarroçadoras, né, de ônibus. Aí tiveram que adaptar a produção aos novos níveis de demanda e ele comemora as conquistas do grupo Marco Polo no ano, que cresceu 6% e entregou mais de 1.000 unidades para o caminho da escola, né, para o caminho pela unidade Delbus, né, a divisão de caminho, parece que é o caminho da escola. Né. Então, basicamente, nessa notícia aqui, o pessoal falou que 2023 tinha perspectivas boas, né? Mas e se concretizou. As ações subiram. Quem leu essa notícia acreditou, se deu bem, né? Aqui o diretor da Marco Polo ele está falando que o segmento de ônibus segue investindo em produtos de maior valor agregado com incremento de volumes de ônibus articulados e elétricos, né? Já o segmento de micros e volares continuará apresentando boa performance, com incremento de volumes ao setor privado. Essa notícia de 2023 parece que se concretizou essa notícia. Aqui uns dados da Fabus, que é a associação aí dos fabricantes de ônibus, né? Ele mostra que as carrocerias produzidas de janeiro de 2023 a janeiro de 2024. A Marco Polo segue líder aqui e a Caio segue em terceiro lugar. A Comil em segundo lugar aqui. Nem todas as empresas fabricantes participam dessa associação. Agora, que eu fazer estimativas para o futuro e até 2027, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos. Esse cenário 1 eu considero o mais otimista dos dois cenários que eu tracei,
ela vai continuar tendo um incremento da receita, mas o incremento eu acho que não vai ser tão grande assim, porque ela tem muita concorrência, né? A margem bruta vai continuar alta, acima do nível histórico dela, perto de 23, 20%, caindo em 2027. E aqui a precificação da ação. Eu coloquei aqui precificação a múltiplos do lucro, que é o que parece que o mercado precifica Marco Polo. Nesse cenário aqui, eu acho que a 7 vezes lucro seria barata, então não é a precificação atual. Tá? Eu acho que atualmente seria mais 15 vezes ou 11 vezes lucro. Então, nesse cenário, a Marco Polo poderia chegar entre R$ 9,00 até R$ 16,00 em 2024, 2025. Então, esse cenário que eu considero otimista, mas não é tão otimista assim, a ação pode chegar de R$ 9 a R$ 16,00, mas também a gente não pode esquecer que o cenário também indica que ela pode chegar a R$ 4,00 ou R$ 6,00. Tá? O cenário 2 é pouco otimista. Lembrando de novo que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. A receita não vai crescer tanto, né? A margem bruta vai tender a voltar aos patamares históricos, talvez por concorrência. Eu acho que é possível que a Marco Polo não mantenha um ritmo forte aí, apesar do que ela está mostrando. Então, nesse cenário aqui, o preço máximo que eu acho que poderia acontecer seria 15 vezes lucro a R$ 12,00, ou talvez a R$ 9,00 a 11 vezes lucro. Se a cotação de mercado aí tiver a 7 vezes lucro, a gente pode ver a ação caindo para perto de R$ 6,00 ou R$ 4,00. Eu não acredito que ela vai cair assim, mas é possível, tá? Então eu acho, considerando os dois cenários, eu acredito mais entre R$ 9 a R$ 12,00 para os próximos 2 anos. Ela já está 8,50, então para mim a ação tem pouco upside, né? Conclusão. A Marco Polo parece que está em um grande momento. Já vimos isso no passado. Então, ela disparou aqui, subiu de 3 para quase R$ 9,00, né? A gente vê que no passado ela também caía também de 5 para 2, né? Depois passou anos de lado aqui, né? E parece que quando o mercado decide renovar as frotas de ônibus, a Pomo 4 sobe bastante, como já aconteceu recentemente. Mas depois costuma cair quando a produção e vendas da Marco Polo caem também. A Marco Polo é uma empresa antiga e parece bem sólida. Seu mercado é bem competitivo e ela tem posição de destaque. No momento, eu não me interesso por Pomo 4. Não vou cair na tentação do FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora. É um jargão conhecido no mercado aí. Só porque Pomo 4 subiu quase 4 vezes. Né? Eu acho que Pomo 4 pode subir mais até 2025, dependendo dos resultados da Marco Polo. Por outro lado, eu acho mais provável que o preço de Pomo 4 tenda a uma estabilização. E assim, eu acho, ficaria arriscado pegar Pomo 4 nesses níveis de preço. Então, essa aí é a minha conclusão. Um recadinho final, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido.